se pode duvidar de que, principalmente os papiros, eles são absolutamente frágeis e as suas sobrevivências, em maior ou menor período de tempo, terá que ter relação com clima. Quanto mais seco for o território onde um texto escrito em um papiro, maior será a chance dele sobreviver. Quanto mais úmido for a região, ou quanto mais úmida for a área geográfica que esse texto escrito em um papiro estiver circulando, menor, infinitamente menor, será a capacidade de esse papiro sobreviver. Então, como ponto de partida, é sempre bom lembrar o seguinte: a escrita era um instrumento de poucos. Poucos sabiam escrever, poucos sabiam escrever, poucos tinham condições de comprar papiros, principalmente rolos de papiros, para poder produzir seus textos, suas reflexões. Então, nós podemos perfeitamente admitir, quando se pensa, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que o autor que produziu o Evangelho era alguém diferenciado. Diferenciado por quê? Porque dominava a escrita e, obviamente, dominava também a leitura. Ele escrutinou as escrituras judaicas, ele trabalhou um conjunto de profecias e aplicou a Jesus. Então, é alguém diferenciado, só pelo fato de saber ler e principalmente de escrever. Um segundo dado, nós podemos também admitir com muita segurança a existência de pouquíssimos indivíduos em condições de ler esses textos. Há uma estimativa produzida por Bar Ilan, ainda nos anos 50, 60, de que de 1 a 3% da população mediterrânea, dentro do Império Romano, sabia ler e escrever. Eu já não aguento mais ter que ficar respondendo teses do tipo: não, mas todas as crianças judaicas, quando faziam o seu bar mitzvah, elas sabiam, não é, ler, abriam a Torá e saíam lendo a Torá. Olha, isso eu não sei de onde vem. Honestamente, não sei de onde vem. Mas pesquisas sérias, trabalhos extremamente sérios, vão no sentido exatamente ao contrário. Entre 1 a 3% da população do Império Romano sabia ler e escrever. Então, era um número muito restrito. Um autor do Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, só o fato de serem autores, só o fato de saberem escrever, nós já estamos lidando com uma elite intelectual. Não são pessoas qualquer. Estamos diante de uma elite intelectual que sabe não apenas escrever, sabe ler, sabe interpretar, sabe construir uma narrativa. Ato contínuo, são pessoas de posse. Têm meios. São suficientemente ricos de modo a poder acessar, comprar papiros para poder produzir seus textos. Lembrando, isso tudo é material importado. Ao mesmo tempo, esses autores, quando muito, produziam, se não o seu próprio texto, mais uma ou duas cópias. E faziam esses textos circularem. E, claro, na medida que esses textos ganhavam aderência, esses textos também eram recopiados. E assim se criaram famílias de manuscritos, famílias de textos. Então, tudo começa sempre com uma cópia, no máximo duas cópias.
É tipo o Evangelho de Lucas. Ele está escrevendo o seu texto para o amadíssimo Teófilo. Então, ele está fechando o texto falando, através de um mensageiro, amadíssimo Teófilo, eis aí uma história sobre Jesus. Vale a pena você dar uma lida. Tudo começa com uma cópia. E na medida em que ela ganha aderência, que ela ganha relevância, outras cópias vão sendo produzidas e assim, de uma maneira finita, um número grande de cópias são feitas e circulam. E circulam por diferentes áreas da bacia mediterrânea. O fato de nós nunca encontrarmos textos evangélicos antiquíssimos do século II, do século III, por exemplo, em Roma, em Grécia, não quer dizer que esses textos não circularam por Roma, não circularam por importantes cidades gregas, ou não circularam na Península Ibérica. Muito pelo contrário, esses textos circularam por ali, mas a sobrevivência desses textos em condições climáticas adversas fez com que eles se perdessem. O fato de quase tudo que nós temos provir do Egito não quer dizer que esses textos só circulavam no Egito. A questão não é essa. A questão é aquilo que está presente no Egito serve como amostragem para o que estava presente em outras regiões da bacia mediterrânea e para além dela. Então, o raciocínio não pode ser tudo circulou no Egito, tudo passou pelo Egito, mas tudo passou pela Síria, tudo passou pela Turquia, tudo passou por Grécia, por Roma / Itália, tudo passou pelas grandes áreas populacionais da bacia mediterrânea. Tudo passou por ali. Então, o que nós encontramos hoje no Egito serve como amostragem para uma circulação desses textos. Esse é o ponto. Esse é o dado central que não se pode perder de vista, porque senão a gente confunde o achado do texto com o local de circulação do texto. Então, tenham atenção, de modo que a gente não se perca em termos absolutos de datação de texto, muito menos de circulação de texto. Então, muitos dos nossos manuscritos ali, dos nossos papiros, por exemplo, vêm de uma antiga lixeira, onde aqueles restos de papiros eram jogados ali, de oxorrincos do Egito. No final do século XIX, foi feita uma descoberta extraordinária. Encontrou-se uma lixeira onde os restos de papiros eram jogados. E esses restos se constituíram em importantes fontes de informação. Por exemplo, 1897 e 1902 ou 3, de oxorrincos vieram as primeiras logia de Tomé, os primeiros achados do Evangelho de Tomé, jogados fora. Se nós soubéssemos com segurança onde foi produzido o Evangelho de Marcos, onde foi produzido o Evangelho de Mateus, onde foi produzido o Evangelho de Lucas, onde foi produzido o Evangelho de João, por exemplo, as pesquisas estariam anos-luz. Mas sequer sabemos dessas geografias. O que nós temos são os dados advindos das tradições. Então, as tradições nos falam de possíveis locais onde esses textos circulavam. Então, Papias, que hoje, aliás, só conhecemos grande parte do seu trabalho, só conhecemos por causa de Eusébio de Cesareia, que o cita em muitos casos. Então, a gente pode
reconstruir um pouco o trabalho de Papias. Não confundam local de achado com local onde um texto circulou. Então, como o grosso dos nossos achados advém do Egito, aquele conjunto de textos que estão sendo encontrados ou foram encontrados no Egito servem como amostragem do que circulava ao longo e através da bacia mediterrânea.